Olá, gente. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje com um dos medicamentos homeopáticos muitíssimo utilizados, seja em situações emergenciais comuns do dia a dia, simples de nós manejarmos, sem um atendimento mais especializado, mas também como em estados crônicos. E lembrando que nós estamos aqui enfatizando apenas as modalidades, a forma que você sente ao tossir, tá certo? E no decorrer do nosso estudo, você percebe que não é por uma tosse, um medicamento para uma tosse, mas é para uma tosse específica, onde a pessoa sente diversos sintomas de tosse, de comportamento, tá bom? Então vamos diretamente ao ponto aqui. Hoje nós vamos falar de fósforos em casos de tosse especificamente, tá? E a tosse de uma pessoa que precisa desse medicamento é uma tosse seca, intensa e com cócegas na laringe, tá? Os sintomas de fósforos em casos de tosse seca podem iniciar ao ir do quente para o frio ou do frio para o quente, seja em ambiente ou em temperaturas também. Essa tosse é acompanhada de cócegas na laringe, que piora muitíssimo ao falar. Nós temos que lembrar que quando a gente vai aprender os medicamentos homeopáticos, temos que saber como que piora a queixa principal e como que melhora. No caso aqui é a tosse. Então, piora muito ao falar, essa cócegas e essa tosse. E é uma tosse que pode ocorrer transpiração à noite, durante o sono. Também uma transpiração na cervical. Essa transpiração na cervical é vista em outros medicamentos, quando estão assim deitados, dormindo, principalmente à noite, tá? Não é somente em fósforos. Outro medicamento que tem a transpiração muito intensa é calcária carbônica, tá certo? Bem, então, voltando a fósforos, os sintomas de fósforos durante a noite, além dessa transpiração durante o sono, vemos também uma tosse onde a pessoa desenvolve febre, e nessa febre haverá uma transpiração. Se não houver febre, é porque os sintomas ainda estão iniciais, tá? Mas quando ocorre essa febre, juntamente com essa tosse seca, dessa maneira como eu descrevi, há uma certa transpiração, podendo ter um apetite mais aumentado, tá? Então, hemorragia ou pequenas manchas roxas assim na pele podem acontecer numa pessoa que precisa aí de fósforos. Tanto que este medicamento é muito utilizado também em casos de dengue que está mais assim hemorrágica, mais profunda, tá? Porque ele tem esse sintoma característico aí de ter mais hemorragia, a pessoa tem a facilidade de soltar o sangue, então tem um pouco de epistaxe, né? Sai sangue assim do nariz, tá? E a pele fica mais assim roxa. Em algumas pessoas, não necessariamente, falando em dengue especificamente, tá? Mas em tosse, a gente não vê esses sintomas de hemorragia não, tá, gente? Só se aprofundar, for para uma pneumonia muitíssimo aí grave, e o nosso intuito aqui é aprender a fazer o uso de forma emergencial inicialmente, tá? Bem, em fósforos nós vemos a sede muito intensa por bebidas mais frias. Além disso, no momento da febre, os joelhos ficam frios e as mãos também ficam frias durante o calafrio. Esse sintoma de joelho ficar frio no momento da febre é característico deste medicamento, tá? Então, assim, na homeopatia a gente tem que pegar os sintomas característicos no momento que a gente está lá precisando, sofrendo, né? Precisando aí de ajuda. Nessas situações, as queixas vão aliviar após dormir, após a bebida fria, estando no quente. Por quê? Porque essa pessoa, em geral, estará com muito mais frio do que de costume, tá? Então, essas questões também aliviam ao caminhar, ao ar livre,
E quando a fraqueza não estiver evidente, obviamente, né? Porque existem pessoas que entram num estado de prostração e vão precisar de fósforos aí no momento da sua tosse. Muitas vezes a pessoa não vai conseguir falar porque haverá rouquidão. Então, assim, os sintomas, em especial na tosse, a gente vê piorar à noite pelo ar frio, a pessoa ler, sorrir, falar. Ao sair de uma sala quente para o frio, ou também deitando sobre o lado esquerdo, tá? Pode ocorrer de ter um sabor mais assim adocicado ao tossir. Em geral, essas pessoas vão segurar o peito com a mão ao tossir, como a gente vê também em Briônia, lembra? E nesse momento assim de tosse, 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 porque quando chega a exaustão da tosse, né, a pessoa começa a tossir demais. Pode ocorrer também, além dessa segurar o peito, a pessoa começa a tremer enquanto tosse, tá? Então há uma sensação de pressão ao tossir, uma constrição, ou seja, um aperto, tá? No peito. Também a gente observa uma pulsação e uma pulsação mais diferente, tá? Porém, o peso e este aperto e o calor no peito estarão mais evidentes. Essa situação no peito piora também ao ar livre, tá? Ao ficar no frio, ao inspirar profundamente. Então, essa respiração poderá também ficar mais acelerada conforme a doença se aprofunda, tá bom? Os escarros dessas pessoas estarão como ferrugem, ou com cor de sangue, ou purulento, e muitas vezes vão sentir assim um sabor salgado ou um sabor doce, tá? Essas pessoas também são consideradas mais sensíveis ao frio, como eu falei anteriormente. Assim, todas as suas queixas irão piorar muito, seja pelo frio ou aplicações frias, e melhorar pelo estado quente, estando num ambiente mais quente. Porém, a cabeça e a dor de estômago são amenizadas, assim, as suas queixas, pelo frio, tá? Porque, assim, fósforo, se beber um líquido quente, muitas das vezes ele joga para fora uma pessoa que precisa de fósforos, tá? Então, as bebidas quentes agravam fósforos, diferente de arsênico albo, que arsênico albo a pessoa é também friorenta, porém precisa de bebidas mais quentes, tá? E fósforos é friorento, precisa de bebidas mais frias, tá certo? Embora em alguns casos possam agravar a situação. Olhando pela forma assim, de comportamento dessas pessoas, elas são temerosas, inseguras, são ansiosas, muitas vezes acerca da sua saúde. Então, durante todo o estado emergencial, vão precisar de companhia, pois necessitam de alguém por perto em todos os momentos para se sentirem mais seguros. Assim, não conseguem ficar sozinhos, principalmente à noite, tá? Além de atuar perfeitamente em estados de gripe comum, pneumonia, bronquite, asma, age no sistema digestivo, ósseo, urinário, reprodutor, tumores, febre tifoide, febre amarela, varíola, sarampo. Nossa, são várias patologias. Então, fósforos, ele não é somente utilizado num sintoma assim emergencial de tosse. Nós vimos aí os sintomas mais importantes de uma situação em que a pessoa inicia a sua tosse e a forma como piora e melhora essa situação, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês estejam gostando dos nossos estudos e lembrando que a gente sempre tem que observar o comportamento, que foi esse último aí que eu falei. A pessoa num estado de fósforos vai se sentir mais insegura, então ela vai querer mais companhia, tá? Quer segurar na mão, quer mais afago, mais carinho, mais atenção, tá? Isso é importante nós observarmos, porque em Briônia nós vemos que não tem isso. Briônia quer ficar sozinha, tá? E outros medicamentos também que nós vimos aí que preferem a solitude, ficar sozinho
do que acompanhado. Então, o comportamento é importante, juntamente com os aspectos intensos aí físicos. Um abraço, até o próximo estudo e fiquem com Deus.